Vamos lá, pessoal. Vamos terminar nossa aula sobre competência material da Justiça do Trabalho. Nós tínhamos visto até o artigo 114, inciso 4º. Então, agora nós passamos a ver a competência material da Justiça do Trabalho a partir do inciso 5º. E o inciso 5º, menciona o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha O da Constituição Federal. Bom, o que isso significa dizer? Para a gente conseguir entender, primeiro é importante a gente olhar lá no artigo 102, inciso 1º, a linha O da Constituição Federal, e ver o que ele menciona. Ele fala o seguinte, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originariamente, letra O, os conflitos de competência entre Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Notem, o que o inciso 5º do artigo 114 da Constituição Federal fala, ele fala o seguinte, olha, compete à Justiça do Trabalho julgar os conflitos de competência, desde que esses conflitos de competência sejam entre órgãos da Justiça do Trabalho. Havendo a conflito de competência entre um órgão da Justiça do Trabalho e um órgão que não é da Justiça do Trabalho, a competência ela é obrigatoriamente do STF. Ou seja, eu tenho uma competência entre uma vara do trabalho e outra vara do trabalho. Competência, Justiça do Trabalho. Eu tenho uma competência, um conflito de competência entre um TRT e um outro TRT. Quem é a competência para julgar este conflito de competência? A Justiça do Trabalho. No entanto, se eu tiver, por exemplo, um conflito de competência entre o TRT e o Tribunal de Justiça, ou o TST e o STF e o STJ, eu tenho que o responsável por julgar será o STF. E aí foge da alçada da Justiça do Trabalho. Ou seja, conflito de competência que eu falo neste caso aqui é entre órgãos da Justiça do Trabalho. Se são órgãos da Justiça do Trabalho, quem julga? Justiça do Trabalho. Se houver um órgão da Justiça do Trabalho e um outro órgão que não é da Justiça do Trabalho, a competência deixa de ser da Justiça do Trabalho e passa a ser do STF. Tranquilo? Beleza até aí? Ok. O inciso 6º, ele fala de um tema bem interessante, quando ele menciona o seguinte, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 6º, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Pessoal, a ação de dano material ou moral, é importante a gente mencionar algumas coisas a respeito dele. O que acontece? Primeiramente, a competência é da Justiça do Trabalho para julgar ações de dano moral que tenham empregado contra o empregador, tá? A competência da Justiça do Trabalho para as ações de danos morais se limita à relação entre empregado e empregador. Então, se o empregado sofreu um acidente de trabalho, se o empregado foi ofendido no seu local de trabalho e ele pretende interpor uma ação por dano moral, a competência é da Justiça do Trabalho. Valendo lembrar que o dano moral que recebe na Justiça do Trabalho, o nome de dano extrapatrimonial, ele foi modificado pela reforma trabalhista por meio da Lei 13.467 de 2017, que incluiu os artigos 223A e 223G, que menciona sobre o dano extrapatrimonial. Inclusive, estes artigos é objeto de muita crítica por parte dos doutrinadores e também por parte do judiciário, uma vez que o dano extrapatrimonial ele é tabelado e tem como base a questão do salário do empregador. O que eu particularmente acho isso terrível, mas é o que a reforma trabalhista trouxe pra gente. Então, compete à Justiça do Trabalho processar o dano moral? Ok, compete à Justiça do Trabalho compensar o dano moral, mas quer dizer das relações havidas entre empregado e
empregador. As ações que envolvam que envolvam acidente de trabalho ou doenças que causaram morte do trabalhador, a competência também continua sendo da Justiça do Trabalho. Ou seja, se nós nos depararmos com a situação em que houve a morte de um empregado, né, e por um acidente de trabalho, e os seus herdeiros pretendem acionar judicialmente a empregadora, visando um dano moral, a competência da Justiça do Trabalho. Ou seja, se eles, porventura, quiserem pleitear uma ação, eles, herdeiros, eles devem interpor esta ação dentro da Justiça do Trabalho. Tá? Então, súmula 392 do TST. Pessoal, outra coisa que é importante também, nós fazermos uma diferenciação entre a Justiça do Trabalho e a questão de ação acidentária contra o INSS, porque aí a competência deixa de ser da Justiça do Trabalho. Então, resumidamente, quanto ao dano moral. O dano moral, a competência é da Justiça do Trabalho? Sim, é da Justiça do Trabalho, desde que seja uma relação havida entre empregado e empregador. Tudo bem até aí? Então, eu fui ofendido pelo meu empregador. Vou entrar com dano moral contra ele. Justiça do Trabalho. Bom, o que acontece? O empregado que for a óbito, que vier a óbito, né? A família quer entrar com dano moral contra o ex-empregado o ex-empregador deste trabalhador que veio a falecer. Competência, Justiça do Trabalho. Tranquilo? Cuidado, ações acidentárias contra o INSS não são de competência da Justiça do Trabalho. Tudo bem até aí? Então, vamos imaginar o seguinte, pegar na mesma situação, um acidente de trabalho que o trabalhador vem a óbito. Se eu quiser entrar visando a indenização por dano moral, Justiça do Trabalho. No entanto, se eu quiser entrar pleiteando uma pensão por morte, a competência deixa de ser da Justiça do Trabalho. Tudo bem? A competência entre para analisar a questão do INSS, ela não é da Justiça do Trabalho. Beleza? Tranquilo? Bom, continuando. O inciso 114 menciona lá o artigo 114 menciona lá no inciso 7º que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. O que isto quer dizer, pessoal? Isto quer dizer que as multas decorrentes de relação de trabalho devem ser executadas na Justiça do Trabalho. Vamos dar um exemplo. Nós temos lá no artigo 47 e 47A da CLT, que foi modificado recentemente agora pela medida provisória 905 de 2019, mas o que eu vou dizer já era garantido antes da medida provisória 905 também, tá? O empregador que for surpreendido mantendo empregado sem registro, ele vai ser multado, né? O artigo 47A dá essa prerrogativa. O auditor fiscal do trabalho vai fazer a multa em razão do trabalho, do exercício laborativo por parte do empregado sem um vínculo, sem registro. Então, essa multa que vai ser gerada, ela deve ser cobrada, se não paga, deve ser executada dentro da Justiça do Trabalho. E o inciso 8º menciona ainda também que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, primeiro A e segundo, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Bom, o que acontece? Vamos analisar o artigo 195, inciso 1º, a linha A. Ele fala assim, ó: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1º, do empregado, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: letra A,
folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Inciso 2º, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não coincidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social. Pessoal, o que o inciso 8º menciona é o seguinte: nós temos dentro do direito do trabalho o que a gente chama de verbas trabalhistas indenizatórias e verbas trabalhistas verbas trabalhistas, perdão. Então, essas verbas trabalhistas, uma condenação, por exemplo, dessas verbas trabalhistas vai gerar o dever de se recolher o INSS sobre elas. E compete à Justiça do Trabalho executar o não recebimento por parte do INSS. Ou seja, vamos imaginar o seguinte: uma empresa que é condenada a pagar horas extras ao trabalhador. Além das horas extras, ela deve recolher o INSS referente a essas horas extras. Se ela não recolher, o INSS deve executar esta contribuição dentro da Justiça do Trabalho. Beleza até aí? Bom, de igual forma se daria se fosse verbas de sentença. Artigo 3, a súmula 368, inciso item 1, menciona isso daí. Ou seja, se condenar, né, estas verbas de natureza trabalhista, esse INSS deve ser recolhido e, em não sendo recolhido, deve ser cobrado dentro da Justiça do Trabalho. Tá? Por fim, o inciso 9, ele esclarece o seguinte: que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar outras controvérsias decorrentes da relação de emprego, na forma da lei. O que isso quer dizer, pessoal? Este inciso 9, ele deu a possibilidade de se acrescentar algo para dentro da Justiça do Trabalho, desde que seja algo feito por lei. Então, o inciso 9, ele serve como uma espécie de reserva. Ele fala, olha, até o inciso 8º é competência da Justiça do Trabalho. O inciso 9 eu vou deixar meio que para, se precisar acrescentar alguma coisa, você utilizar como fundamento plausível para esse acréscimo. Tranquilo, pessoal? Bom, a nossa aula referente à competência material termina aí. Espero que vocês tenham gostado. Repito que eu estou online aí para tirar as dúvidas de vocês até o momento, durante o horário que vocês teriam aula. Ou seja, em sendo aluno do quarto B aí, né, nós teríamos o primeiro horário, então eu estarei até as 20h20, ou do quarto A também, né, eu estarei até as 20h20 para receber as atividades e para sanar eventuais dúvidas. Tudo bem? Fiquem com Deus, até a próxima, se cuidem, em breve, se Deus quiser, essa situação estará normalizada e nós estaremos com as nossas aulas presenciais. Um abraço do professor Danilo, até mais.